Olá, meu nome é Kleber Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Reino Espiritual Inabalável. Esse será o meu primeiro vídeo de muitos que ainda virão. E hoje quero compartilhar um pouco da minha história, da minha jornada de fé e do entendimento que Deus tem me revelado através das Escrituras. A minha história, quando eu era mais jovem, eu me considerava uma pessoa religiosa, mesmo sem pertencer a uma denominação específica. Eu praticava ritos, ouvia pregações, assistia cultos, seguia costumes, tudo isso acreditando estar no caminho certo. Mas, com o tempo, percebi que repetir ritos e tradições não é o mesmo que conhecer a verdade. E o início da minha fé, tudo começou quando criança, entre 6 a 10 anos de idade. Quando ouvi falar pela primeira vez que existe um Deus. A partir dali, passei a crer que Deus criou todas as coisas. Assim como está escrito em João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É importante deixar claro, não estou aqui para negar a existência de Deus. Muito pelo contrário, mas confirmar. Estou aqui para falar sobre a nova aliança, o novo pacto espiritual que foi estabelecido por Deus no primeiro século. E o que o cristianismo não explica, ou nunca teve interesse de mostrar a verdade das Escrituras? Interessante isso, né? Já se passaram quase 2000 anos e ainda assim muitas pessoas esperam ver Jesus vindo nas nuvens com poder e glória, como é ensinado dentro do cristianismo tradicional. Eles pegam o livro de Apocalipse e jogam tudo para o futuro. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras quiseram dizer? No canal Reino Espiritual Inabalável, nós vamos falar sobre o que realmente significou o fim dos tempos na Bíblia, o que é literal e o que é simbólico, quando o reino de Deus foi realmente estabelecido, porque a verdade é que o reino esteve oculto por séculos e séculos, por causa de interpretações erradas, ensinos distorcidos que nos prenderam no medo e na ignorância espiritual. A minha busca da verdade, mesmo com dificuldades, nunca deixei de acreditar em Deus. Mas por muitos anos segui um caminho cheio de confusão e de dúvidas. Frequentei várias denominações, até mesmo sinagogas, usei kippá. Busquei respostas, mas tudo parecia distante da realidade das Escrituras. Até que, um certo dia, ouvi alguém falar sobre a escatologia consumada, que foi o que me despertou. O preterismo completo. E quando comecei a estudar esse tema, tudo mudou. Descobri que o preterismo completo não é uma religião, e sim uma ferramenta de interpretação das Escrituras, respeitando o tempo, o contexto e a cultura judaica da época. Foi então que comecei a ver o Evangelho de forma pura e simples, e percebi o quanto o sistema religioso tradicional ensina um ministério de condenação e morte, como se ainda vivêssemos antes da cruz. Quando entendi o que realmente aconteceu no ano 70 DC, não estou falando de 1970, tá? Estou falando de 70 DC, lá no primeiro século, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Compreendi que ali terminou o sistema antigo, o fim do Aion, o fim de uma era, e nasceu o novo Aion, a nova era, o reino de Deus em nós. Hoje sei que não precisamos mais buscar Deus, que Ele já habita em nosso espírito. E isso é maravilhoso. Não podemos ignorar essas maravilhas do reino. O erro está na interpretação. O problema não é a Bíblia.
está na forma como ela é interpretada. O fim de que Jesus falou não era o fim do planeta, mas o fim da antiga aliança, o término do velho sistema do templo, dos sacrifícios e da Jerusalém terrena. Tudo o que os apóstolos anunciaram, a vinda de Cristo, o juízo, o fim dos tempos, se cumpriu no primeiro século, exatamente como Jesus prometeu. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não esta geração, a qual eles estavam vivendo. E aconteceu no ano 70 DC, e Jerusalém foi destruída pelo exército romano, pelo general Tito. O templo foi arrasado e a antiga aliança foi encerrada. O reino de Deus foi estabelecido em sua plenitude espiritual e eterno. Os mitos que aprisionam, mas o sistema religioso não quis aceitar isso. Criou mitos para manter o controle das massas. O anticristo futuro, um arrebatamento secreto e um fim do mundo que nunca chega. Essas doutrinas nascidas de interpretações humanas e manipulação teológica serviram para implantar medo, vender promessas e alimentar impérios religiosos. A verdade é que liberta. Cristo já veio para estabelecer o seu reino. Não é um reino político, mas um espiritual. Hoje, ele reina dentro de nós. O verdadeiro fim dos tempos já aconteceu. E o novo tempo do reino inabalável começou. Não hoje. Não começou hoje. Quase 2000 anos atrás. E o novo tempo do reino inabalável começou. Por isso, não vivemos esperando o que já é realidade. Vivemos manifestando o reino com justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Hebreus 12, 28. Essa é a verdade que o sistema teme, mas a verdade que liberta os filhos de Deus do medo do futuro, para viverem o presente eterno de Cristo, enfrentando as tradições e o medo. O meu objetivo com esse canal é trazer clareza e libertação, mostrar que o reino de Deus já foi estabelecido e que hoje podemos reinar em vida, livres de medo, de culpa e condenação contra o sistema fraudulento da religião. Quando me levanto contra esse sistema fraudulento, quero que todos entendam uma coisa: existem muitos picaretas da fé, homens que sabem que estão enganando, mas se recusam a expor a verdade, porque estão presos ao poder, à fama e ao lucro. Mas também há outros sinceros de corações que fazem um trabalho social admirável, ajudam pessoas, levam alimento, consolo e esperança. No entanto, são vítimas do próprio sistema, aprenderam errado e continuam ensinando errado, porque nunca lhes foi mostrado o Evangelho em sua plenitude. Não sou eu a voz da verdade. Não me considero a voz da verdade, meus queridos. Sou apenas alguém que busca compreender e também cometo erros, como qualquer ser humano. Mas
algo que todos precisamos entender. Se você não deixar de lado a religiosidade, você nunca vai compreender essas verdades. Pelo contrário, você vai me detonar aqui nesse canal. Mas se você entender, você vai se sentir uma paz que nunca sentiu antes na sua vida. Porque o véu não é apenas o do templo que foi destruído. O véu das tradições, tá? É o véu das tradições humanas, das doutrinas distorcidas e das fábulas religiosas que foram implantadas em nossas mentes ao longo dos séculos. O véu da mentira e o medo religioso. Essas falsas narrativas criaram um mundo sombrio, cheio de medo e terror espiritual. A religião institucionalizada nos ensinou a temer o inferno, o diabo, o fim do mundo, mas não nos ensinou a conhecer o amor perfeito de Deus, que lança fora todo medo. Muitos continuarão presos a um sistema de medo, em vez de viver a realidade gloriosa dos filhos de Deus. Mas a verdade é que o sistema religioso implantou medo e culpa nas pessoas por séculos. Falou de um diabo literal, de um inferno físico e de um Deus distante. De um Deus distante. Um Deus que você tem que buscar Ele todo o tempo. Você entende? E não é isso. E não é isso que a palavra diz. Mas tudo isso vem de interpretações fora do contexto. Na cultura hebraica, Satanás significa apenas adversário. Ou seja, é um adjetivo, não um nome próprio. Não é um anjo caído ou um ser espiritual. E entender isso muda tudo. Um novo entendimento. Hoje, entendo que o que Jesus fez foi cumprir a lei e cravou-la na cruz. Ele aboliu o antigo pacto. As 613 leis que eram um fardo pesado para os judeus da época, quando ele morreu, o véu se rasgou e Deus saiu daquele lugar. A glória de Deus deixou de manifestar naquele lugar, dentro de um templo feito por mãos humanas, para habitar dentro de nós, o nosso espírito. É sobre isso que quero falar com você, com vocês no plural, né? Neste canal, sobre a liberdade da nova aliança, sobre o reino que já foi estabelecido e sobre como podemos reinar em vida. Isso é maravilhoso. E se você se sente que foi enganado pelo sistema religioso, ou se você está cansado de viver com medo, culpa, condenação, talvez se sentindo rejeitado, porque infelizmente isso passa pelas nossas mentes. Esse canal é para você. Aqui vamos buscar entendimento, clareza, libertação espiritual. Vamos aprender junto a viver a realidade do reino de Deus hoje. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário e vamos reinar em vida. Vou repetir.
Vamos reinar em vida. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.